Olá, aqui é o escritor Luiz Augusto Pereira e esse é mais um vídeo para o canal O Escriba Moderno. Fique no vídeo, bora lá? Hoje vamos falar sobre a polêmica do bebê reborn e a loucura social. Bonecas hiperrealistas ficaram populares entre adultos e motivaram até projeto de lei. A moda do bebê reborn, hobby ou problema de saúde? Para especialistas, a brincadeira é saudável e só ultrapassa limites quando a noção entre realidade e ficção é comprometida. As redes sociais têm uma nova polêmica: os bebês reborn, bonecas hiperrealistas que imitam recém-nascidos. Vídeos publicados nas redes sociais mostram adultos tratando o brinquedo como crianças de verdade, agendando consultas médicas, dando mamadeira, trocando de roupa, levando para passear e até tentando usar assento e filas preferenciais. De um lado, há quem critique e até questione a sanidade dos adultos que supostamente têm tratado as bonecas como filhas de verdade. A polêmica chegou até o Congresso Nacional e motivou a elaboração de novo projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, 15 de maio de 2025. O texto prevê multa de até 20 salários mínimos para quem tentar conseguir, utilizando bebês reborn, qualquer tipo de benefício, prioridade ou atendimento previsto para bebês de colo. A proposta ainda precisa ser discutida e passar pela Câmara dos Deputados e o Senado. Se aprovado, vai para a sanção ou veto presidencial. Um bebê reborn é uma boneca hiperrealista, feita artesanalmente. Esse tipo de boneca pode custar entre R$ 750 e R$ 9.500, a depender do material e da complexidade de produção. As bonecas podem ter diferentes características: cor da pele, dos olhos, utilizando características de bebês reais. A maioria das compras da boneca ainda são para crianças, mas tem uma minoria de adultos que compram para encenar nas redes sociais e assim chamar atenção e caçar likes e visualizações. Hoje vamos ler o capítulo 36 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Quando Rose Ramos resolve viajar para uma cidade tranquila e bucólica, levando o seu filhinho Flavinho, ela não imagina que um açougue na vizinhança vai impactar suas vidas. Capítulo 36. Abriu a porta e procurou o menino, que estava com os olhinhos arregalados dentro de toda aquela escuridão. Teve medo, mas não reclamou, chamando por ele, olhando seus olhinhos de pavor. Mas ele acalmou-a, dizendo que a vovó tinha vindo lhe fazer companhia, abrindo um grande livro de histórias de fadas. Leu para ele. Ficou paralisada. O menino pegou a mamadeira das mãos dela e tomou a sua refeição noturna, a única que teria. Aquilo tudo talvez já estivesse mexendo com a cabecinha do garotinho. Os dois estariam vendo coisas demais. O menino lhe contou mais coisas que a avó lhe tinha dito, enquanto sorvia todo aquele líquido precioso. Contou detalhes de como ela era. Mas ele nunca havia visto os avós. Já haviam falecido daquela forma misteriosa há tempos. Falou de coisas que só ela sabia. A mãe dela esteve ali. Começava a acreditar,
tentando proteger o seu filhinho enquanto ela vistoriava a cozinha. Tudo estava ficando de cabeça para baixo em sua vida. Trancou a porta do quarto. Ficariam por ali até o dia amanhecer, com certeza. Ficou abraçadinha com o menino, que começava a sentir sono depois da mamadeira. Ela ficou olhando o teto do quarto. O menino se revirou um pouco e foi, pouco a pouco, adormecendo. A vela fazia um bailado macabro na parede e no teto. Não conseguiu dormir. O seu anjinho do lado respirava baixinho. Os olhos dela cheios de insônia e pavor. A cada barulho na casa, seu coração disparava. Alguém com certeza estava deixando-a louca. Seu corpo doía de medo, não conseguindo relaxar. Tudo parecia conspirar contra ela. Quem teria bagunçado sua cozinha daquela forma? Queria ouvir barulhos de alguém pela casa, mas não ouvia nada. O que o menino lhe havia contado parecia tão real. Começava a cogitar a ideia de que não tinha feito uma boa escolha em voltar para aquela casa. Os fantasmas daquele lugar estavam muito vivos. Sua mente aguçada e fértil estava criando tudo aquilo. Só podia ser isso. Iria chamar o padre da cidade. Ele viria benzer a casa e tudo ficaria em paz. Os espíritos ficariam livres, encontrando a luz e deixariam a casa voltar ao seu normal. O escuro lhe dava pavor desde pequena. Acordava à noite, choramingando com medo. A mãe vinha lhe contar histórias de fadas com um grande livro que ela tinha, igual ao que o menino havia lhe falado. Como ele sabia de tudo aquilo? Nunca havia lhe contado detalhes de sua vida infantil. Achava que ele ainda não entendia bem essas coisas. Mas ele tinha dito, falou da avó, falou de como ela o acalmou, fazendo o mesmo que fazia com ela quando ainda era uma menininha frágil e doce. Com certeza, o lugar era estranho. Tinha que começar a acreditar em tudo que as pessoas lhe falavam a respeito de sua casa. Anos e anos abandonada e agora os fantasmas não a queriam por ali. Não podia ser tão irracional e acreditar em tudo que lhe falavam, mas agora já começava a ficar com medo. A oração do padre talvez desse um jeito. Iria acordar bem cedo e procurá-lo na igreja matriz. Um homem alto e muito branco que tinha vindo do estrangeiro. Falava enrolado, rezando em latim, mal se podendo entender. A todos que precisavam, ele estava sempre disposto, mas já era muito velho. Ela iria contar com ele, com certeza. A luz da vela bailava de um lado para o outro. Parecia que alguém iria sair de dentro do guarda-roupa. Talvez o monstro do armário fosse real. Sempre teve medo daquelas histórias de horror que o pai lhe contara por anos e anos. Sabia que a porta do quarto estava bem trancada, mas mesmo assim, seu estômago estava gelado. O menino dormia sossegado, respirando baixinho e ela acordada. Estava com fome, mas não iria descer. A noite estava fresquinha, num dia que havia sido muito quente. Depois de horas com medo, viu que não tinha jeito. Teria que relaxar um pouco, espairecer a cabeça, indo para a varanda. Mas, e se tivesse alguém à espreita, pronto para atacá-la? Relutou, pensou, tentou não pensar. Ainda estava com medo. Precisava respirar, tomar um pouco de ar fresco. Enrolou-se num agasalho, abrindo a porta da varanda, sentando numa daquelas poltronas.
Esperava não encontrar com aquele bichano preto de novo. A noite anterior havia sido apavorante. No escuro, podia ver melhor a rua e algumas casas, que normalmente já não tinham muito movimento, e à noite imperava o silêncio. Um silêncio assustador. Sozinha naquela escuridão, tentou não pensar em nada. Seria perigoso para ela ficar por ali, depois de tudo o que estava acontecendo. Não conseguiu compreender quem estava por trás de tudo aquilo. Rezou baixinho. Sempre rezava baixinho quando precisava resolver os problemas da vida. O sereno da madrugada caía mansinho, trazendo o cheiro de dama da noite, o barulhinho incessante dos grilos e o brilho de alguns vagalumes. Se não fosse o medo, até queria dar mais valor a toda aquela natureza que circulava à sua casa. Mas ela não pensava em outra coisa a não ser nas interferências que tudo estava provocando nela. E agora mais essa. O menino tinha conversado com a avó. A loucura e o surto começava a chegar até o seu filho. Não iria permitir isso. Bem, lemos o capítulo 36 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.